Amém. Amados irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Nós daremos sequência agora à nossa série de mensagens aí sobre o Natal. Antes de lermos as Escrituras e fazer uma breve introdução a respeito do tema, eu quero orar com você e pedir ao Santo Espírito de Deus que nos conduza em toda a verdade, no nome de Jesus. Santo Espírito, é no nome de Jesus que nós nos colocamos neste lugar, temerosos, cientes do Teu poder e da Tua santidade. Sabemos, ó Deus, do poder da Tua palavra. E somente pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, aplicando ela a nós, nos guiando em toda a verdade, é que possamos, ó Deus, sairmos daqui edificados e transformados. Por isso, Santo Espírito de Deus, conduza todo este momento, ó Deus, na aplicação da Tua palavra, na exposição da Tua verdade, continue a ministrar aos nossos corações. Oramos assim gratos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção e já fazer um pedido aqui. Eu sei que durante o sermão e às vezes durante o culto, algo nos chama a atenção e a gente vai ao lado, bate na perna do outro e fala, isso aqui. Mas isso pode tirar a atenção daqueles que estão do lado ou atrás, tá bom? Então, vamos focar aqui na palavra de Deus. E aí você anota aí os seus comentários, depois que acabar o culto, você chega no irmão e fala, isso aqui é bênção, Deus falou assim comigo. Amém? Mensagens do Natal, e eu quero falar sobre o tema, o Natal é um chamado à fé, a promessa de Deus. O Natal é um chamado à fé, não é qualquer fé, e não é um chamado a qualquer coisa, é um chamado a crer, a fé, na promessa de salvação. Irmãos, nós estamos no período do Natal, e a mensagem do Natal, ela é confrontadora. A mensagem do Natal, ela é um choque ao liberalismo teológico. O que é isso? O liberalismo teológico veio com a proposta de olhar para as Escrituras e rejeitar o nascimento corporal, a encarnação do Filho de Deus. O liberalismo teológico também veio com a proposta de tirar os milagres, o aspecto sobrenatural da Escritura, daquilo que Deus fez e continua fazendo. A mensagem do Natal, irmãos, ela é confrontadora, ela vai como um choque frontal à filosofia secularista dos nossos dias, onde a proposta secularista é tirar os aspectos da fé do meio público, é tirar os aspectos da fé do meio social. Vemos, irmãos, os perigos disso na sociedade, aonde muitas pessoas estão sendo intimadas a deixar a sua fé numa caixinha muito bem guardada na sua casa ou aqui na igreja, onde muitas pessoas são confrontadas e intimadas a abandonar a sua fé. Não é à toa, irmãos, que nós vemos em sites como, por exemplo, do Guiame, onde que traz uma estatística que nos assombra, o qual diz que cerca de 66% dos jovens que adentram a universidade abandonam a igreja, abandonam a sua fé. A mensagem do Natal, irmãos, vai de encontro
com esse secularismo, vai de encontro a esse liberalismo teológico que tenta apagar a fé. Nós vemos a mensagem do Natal agora, o Senhor nos dando esta oportunidade para que esta mensagem, este chamado à fé, a promessa de salvação, seja pregado em toda a sociedade, inclusive nas universidades, escolas e trabalho, onde quer que estejamos. O Senhor hoje, nesta manhã, quer nos chamar e nos revigorar a fé. Irmãos, o Natal é um evento, é um fato histórico, sobrenatural, extraordinário. E somente pela fé nós podemos aderir, nós podemos receber os frutos desta promessa. Eu quero ler com os irmãos apenas um verso, que eu vejo que é o tema central de todo o nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 1, verso 37 apenas, e aqui o anjo está anunciando a Maria a promessa de salvação, e chamando Maria e todos aqueles que estão inseridos neste contexto do nascimento de Jesus, a crer na promessa de salvação. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte, em Lucas capítulo 1, verso 37. Eu quero ler junto com você, todos nós juntos em uma só voz. Lucas capítulo 1, verso 37, todos em uma só voz, vamos lá? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Essa é a resposta do anjo a Maria, quando ele vem como mensageiro de Deus, anunciando, primeiro, nós falaremos da primeira cena, o nascimento do precursor, antes do Salvador vir. A promessa do Antigo Testamento, a promessa divina é que primeiro viria o precursor, aquele que preparará, aquele que preparou o caminho de salvação. Estamos falando de João Batista. Logo em seguida, neste mesmo contexto, o anjo vem anunciando a Maria o nascimento do Salvador e a forma como este nascimento se deu, ou no tempo de Maria, como este nascimento se dará. E aí, irmãos, nós encontramos o anjo dizendo a Maria, porque Maria, não haverá impossíveis, não haverá impossíveis nas promessas de Deus, em todas as suas promessas. Irmãos, por isso que o Natal, a mensagem do Natal, é um chamado à fé, na promessa de salvação. Quando nós olhamos, e eu quero discorrer aqui o primeiro ponto, a primeira cena, do contexto aqui do nascimento de Jesus, nós vemos que todo o contexto narra fatos sobrenaturais, nos chamando à fé. A Bíblia nos diz, as Escrituras vai nos dizer, se nós lemos Isaías 43, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, o Salvador. Está falando do nascimento, da vinda do precursor, João Batista. Tivemos aqui ontem na cantata e sexta o nosso João Batista, seminarista Warley, representando muito bem. O machado está posto à raiz. Malaquias, no finalzinho de Malaquias também há a promessa da vinda do precursor.
E agora, irmãos, nós temos aqui a primeira cena, Deus preparando todo o cenário para a vinda do Salvador. Mas antes da chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, precisa vir o arauto, precisa vir a voz que clama no deserto. Antes da chegada do Rei na cidade, antes vinha o arauto gritando em alto bom som, dizendo: o Rei está chegando, se preparem para receber o Rei. Vem João Batista, vem o cumprimento da promessa. A primeira cena, o nascimento de João Batista, o cumprimento da promessa, em que o arauto, a voz do que clama no deserto, aquele que prepararia o caminho, aquele que viria para anunciar a chegada do Salvador. Agora, irmãos, veja o chamado à fé. Olha o contexto do nascimento do precursor. Olha o cumprimento da promessa do nascimento do precursor, daquele que antecederia a vinda do Salvador. Há um anjo, o anjo Gabriel, que vai visitar Zacarias, seu pai, no templo, enquanto ele estava ali entregando uma oferta aromática ao Senhor no santuário. O anjo está à direita, ali do altar, e começa a anunciar a Zacarias que ele e Isabel, a sua esposa, teriam um filho. Conta isso na universidade, conta isso na escola. Um anjo apareceu a Zacarias, algo sobrenatural. Irmãos, o Natal é um chamado à fé. Zacarias olha para o anjo e diz assim: como eu, minha esposa Isabel, como nós podemos ter um filho? Primeiro, nós já somos avançados em dias, idosos. Segundo o anjo, Zacarias justificando ali para o anjo que talvez ele poderia ter se enganado na entrega da mensagem. Será que é nós mesmos? Está falando da gente? Ele não creu. Zacarias diz ao anjo: Isabel, a minha esposa, além de ser idosa, ela é estéril. O anjo, irmãos, está anunciando agora a Maria no verso 37 desse mesmo capítulo, dizendo: porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis. O Natal, irmãos, é um chamado à fé, a promessa de salvação. O Senhor, em todo o contexto do nascimento de Jesus, está fazendo os impossíveis, enviando anjos mensageiros do céu, trazendo a mensagem a um casal de idosos. Pela ótica humana, pela ciência humana, não poderiam ter filhos, já idosos, e muito menos uma mulher que era estéril. Nós vemos, irmãos, Isabel concebendo a este filho chamado João. Nós vemos o cumprimento da promessa em que Isabel, ela dá a luz ao precursor, dá a luz àquele que anunciaria a vinda do Salvador. Essa é a primeira cena, algo extraordinário. A segunda cena, o próprio anjo vai chegar aqui a uma virgem que se encontrava na cidade de Nazaré, uma mulher comum. A Bíblia diz no verso 27 que ela era desposada, ou seja, ela estava num período em que ela estava se preparando para o casamento. Ela estava noiva de José. A pergunta de Maria para o anjo Gabriel é: como poderei conceber se estou desposada? Se eu não tenho relação, se eu não conheci, se eu não conheço homem algum? E o anjo responde para ela: o Espírito Santo virá sobre ti. A sombra do Onipotente
te envolverá. Ou melhor dizendo, o poder do Altíssimo, como nos diz o verso 35, te envolverá e a sua sombra. Algo extraordinário, sobrenatural. Irmãos, uma mulher que não conheceu homem algum, uma mulher ainda jovem, agora recebe a mensagem do cumprimento da promessa em que o Salvador do mundo, aquele que viria para salvar a humanidade, o seu povo, dos pecados deles, agora vem anunciando e de forma sobrenatural, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, o Natal é um chamado à fé. O Natal nos chama à fé no cumprimento da promessa de Deus. A Bíblia vai continuar nos dizendo que de forma sobrenatural o anjo anuncia, o mensageiro do céu, de forma sobrenatural o Espírito Santo de Deus envolve Maria, a sombra do Altíssimo está sobre ela. Ela vem a conceber o Rei dos Reis, ela vem a conceber a salvação, pelo poder do Espírito Santo de Deus. O ente Maria que está em você é santo, porque a sua semente, ela é santa. Irmãos, são eventos sobrenaturais, são eventos, irmãos, que fogem da ordem natural humana. São eventos, irmãos, que Deus está anunciando e cumprindo, fazendo o impossível. Por isso, o chamado de Deus para nós nesta manhã é: creiam. Por isso, irmãos, a mensagem do Natal, ela é confrontadora. Por isso que a mensagem do Natal, ela vai de encontro, ela é um choque contra o secularismo e contra o liberalismo teológico. A Virgem, irmãos, o texto vai continuar nos dizendo, nesta segunda cena, a Virgem concebeu, e ela deu à luz ao Filho, o Salvador, o qual pôs o nome de Jesus. O Senhor, Ele é a salvação. E eles estão ali naquela estrebaria, eles estão ali na onde os animais ali comiam, não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Quando Jesus é colocado na manjedoura, nesse mesmo tempo, mais um anjo visita pastores, que estavam pastoreando o seu rebanho, e mais uma aparição angelical ali, de forma sobrenatural, anunciando a esses simples pastores, dizendo: olha, o Salvador nasceu, o Rei nasceu, e isto vos será por sinal, vocês verão a Virgem que concebeu, vocês verão aquele menino que envolto num lençol, colocado sobre a manjedoura. Este é o sinal. O anjo anuncia isso aos pastores, e de repente aparece uma milícia angelical, cantando e louvando ao Senhor, dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas. Fatos sobrenaturais.
Aos olhos da medicina, aos olhos da ciência, uma virgem nunca pode conceber. Mas no cumprimento das promessas de Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas irmãos, eu quero concluir esta mensagem dizendo que esta promessa, o cumprimento desta promessa, diz respeito a mim e a você. Essa promessa, irmãos, a sua extensão é por todo o mundo. O cumprimento da promessa nos diz que ela tem efeitos a nós. Eu quero que você observe comigo o cântico de Simeão. O contexto aqui é que Jesus nasceu. José e Maria pegou o menino, levou ele ao templo para ser circuncidado. Depois, levou o menino para ser apresentado no templo. Como o cumprimento da lei, todo primogênito precisa ser apresentado e consagrado ao Senhor. Jesus cumprindo toda a justiça. E um homem comum, chamado Simeão, ele entra no templo, porque o Espírito Santo prometeu a ele que ele não morreria sem antes ver o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. Então esse homem simples, um crente comum, ele vai até o templo, ele vai ali até o santuário e ele se depara com Maria, com a criança no colo. Simeão fica deslumbrado, Simeão fica maravilhado, Simeão fica estupefato com a cena, e ele pega a criança, o Salvador, do colo de Maria, e ele com a criança no colo, começa a entoar uma canção, o qual ele diz, aí a partir do verso 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos. Verso 32, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Irmãos, esta promessa que se cumpriu de forma sobrenatural, com a vinda do precursor, anunciando a chegada do Salvador, esta promessa com a vinda do Salvador, de forma sobrenatural, a Virgem concebendo, esta promessa, irmãos, diz respeito a todos os povos. Esta promessa, irmãos, o cântico de Simeão, ele é muito importante para o entendimento do cumprimento e da extensão desta promessa, porque Simeão está dizendo, esta promessa de salvação diz respeito a todos os povos, gentios, luz, revelação para os gentios e também para os judeus, irmãos. Esta promessa diz respeito à sua vida, esta promessa diz respeito à sua família, esta promessa diz respeito aos seus filhos. Atos vai nos dizer, porque a promessa diz respeito a vós e os vossos filhos. Agora, irmãos, preste atenção, o Senhor está nos chamando à fé, no cumprimento da sua promessa. Deus, Ele pode e Ele continua fazendo o impossível. Nós estamos deixando de crer no poder regenerador, no poder desta palavra. Estamos desacreditando daquilo que Deus Ele pode fazer. Às vezes olhamos assim para familiares nossos, amigos, até mesmo esposo e esposa, e dizemos assim, será que Deus pode salvar?
Às vezes entramos em meios sociais como a universidade, escola, em outros lugares, dizemos assim: será que Deus pode salvar? Deixa eu te dizer algo muito importante. Você que está me ouvindo aqui nesta manhã, com dúvidas no coração acerca da sua salvação, o Natal é um chamado à fé, na promessa de salvação. O Salvador nasceu, irmãos. O Salvador viveu entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Salvador se entregou para morrer em nosso lugar. Vimos isso ontem, de forma esplêndida. Ele morreu para nos dar salvação. Qual a sua dúvida, minha irmã, meu irmão? Creia na promessa de Deus. Pastor, você não conhece o meu passado, o que eu fiz lá atrás. Não conheço, eu conheço que o poder da cruz, ele é poderoso para te salvar dos seus pecados. Pastor, já estou orando há 50 e tantos dias, anos, meses, pelo meu filho, entra Natal e sai Natal. O Senhor pode salvá-lo, minha irmã? Pode. Mas pastor, está nas drogas, fez isso e aquilo. Ah, meus irmãos, não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis no cumprimento de todas as suas promessas. O Senhor é salvação. Ele pode salvar o seu marido, Ele pode salvar o seu filho, Ele pode te salvar. Ele é poderoso, irmãos. A mensagem do Natal é um chamado à fé, na promessa de salvação. Creia. O Senhor está te chamando à fé. Creia, o Senhor pode salvar netos, o Senhor pode salvar filhos, o Senhor pode salvar esposa, o Senhor pode salvar esposo, o Senhor pode salvar seu colega de faculdade, de trabalho. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Conversando com a irmã Ideir, outro dia ela diz assim: pastor, outro dia eu vivenciei isso e aquilo. E aí eu desanimei, eu parei. E aí depois me veio na mente: uai, gente, eu esqueci que eu sou crente. E é do jeito dela brincalhona. Eu esqueci que eu sou crente. Falei: não, esse negócio está errado, eu preciso me voltar à fé. Eu creio no Deus dos impossíveis. Irmãos, assistindo recentemente um filme, com o título em português, Eu Só Posso Imaginar. É a história de um cantor cristão, em que ele vê como Deus salvou o seu pai de forma sobrenatural. A salvação é um ato de Deus, assim como no cumprimento dessas promessas todas que nós vimos aqui agora. A salvação é um ato de Deus e ela não é natural. A salvação é um ato de Deus e um ato sobrenatural. Igreja, creia! Creia no Salvador. Você não pode se salvar. Você não pode salvar aqueles a quem você ama. Você só pode acreditar e confiar na promessa de salvação.